Se você acha que fazer dieta é ficar sem comer, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu sou a doutora Marina Miuar, médica endocrinologista e metabologista, especialista em hipertrofia e emagrecimento. E o tema do episódio de hoje é: por que as dietas restritivas não dão certo? E antes de começar, já se inscreve aqui no canal para receber os conteúdos semanais e me siga no Instagram para acompanhar minha rotina. E mais dicas ainda de emagrecimento. Emagrecimento rápido, resultados milagrosos, quilos a menos em poucos dias, ou aquela promessa do corpo perfeito até o verão. As dietas restritivas surgiram no século XXI prometendo todos esses milagres e a cada dia elas aparecem com um nome diferente. São as famosas dietas da moda. As dietas da moda prometem uma perda de peso drástica, melhora da sua saúde, melhora da sua imagem, mas ela pode piorar muito as suas condições de saúde. E afinal, esse tipo de alimentação com base na restrição realmente funciona? É possível uma perda de peso sustentável para ter uma vida mais leve e saudável? Infelizmente, eu sinto te dizer que o caminho para o emagrecimento rápido e fácil não existe. O processo é lento, existe mudança de hábitos de vida, mudança na alimentação e uma prática regular de atividade física. Além disso, muitas vezes essa perda de peso drástica está associada a um ganho de peso maior ainda no seu futuro. Mas, afinal, o que são essas dietas restritivas? Uma dieta restritiva refere-se a um padrão alimentar que limita a ingestão de certos alimentos ou nutrientes ou calorias. Por exemplo, a dieta celíaca, ela restringe o consumo de glúten, principalmente para aqueles pacientes que são intolerantes. A dieta cetogênica, ela restringe o consumo de carboidrato em até 10% do consumo energético total diário. A restrição calórica restringe a quantidade de calorias que você vai consumir ao longo do seu dia. Embora essas dietas possam proporcionar uma perda de peso super rápida, muitas vezes elas vão estar desequilibradas. Existem vários tipos de dietas da moda. Provavelmente você já fez ou já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida. Por exemplo, dieta da sopa, dieta da maçã, banana, low carb, cetogênica, detox, do suco, da lua, do chá, do ovo, do tipo sanguíneo, do limão, da proteína, entre várias outras aí que provavelmente em algum momento você já lançou mão dessas dietas. E hoje eu vou falar da dieta com restrição calórica, que é você diminuir a quantidade de calorias para promover uma perda de peso rápido. E como eu falei, existem várias restrições, né? Você pode fazer restrição de glúten, lactose, várias restrições. Mas hoje, especificamente, eu vou comentar sobre as dietas restritivas em calorias. Aquelas famosas dietas que você passa fome? Conhece? Pois então, vamos falar sobre elas. Esses tipos de dieta parecem milagrosos porque promovem um resultado muito rápido, né? Costuma aparecer ali em torno de 4 a 6 semanas. É um período super curto, você já consegue ver um resultado, fica super animado. Contudo, eu preciso te dizer que esses resultados eles são inconsistentes e não são duradouros. E provavelmente você já deve ter experimentado ou ouvido falar daquelas pessoas que teve um reganho de peso muito acentuado. É o famoso efeito sanfona. As pessoas confundem emagrecimento e comer pouco e acham que o caminho mais fácil para o emagrecimento é passar fome. Essa lógica faz um pouco de sentido se a gente levar em conta aquela história do déficit calórico em que eu comentei no vídeo anterior. Mas, de fato, essa nunca vai ser a melhor saída para o emagrecimento saudável. Nunca fique sem comer. A confusão entre emagrecimento e passar fome pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, crenças culturais. Algumas culturas elas têm uma ideia equivocada de que perder peso significa necessariamente passar fome. Essa percepção ela pode estar reforçada por padrões estéticos ou pressões sociais relacionadas à imagem corporal, então a pessoa entende que é melhor ficar sem comer. As mensagens da mídia, né, muitas vezes retratam aí um padrão de perda de peso dramático, em que pessoas se destacam por isso e por isso que você quer fazer igual aquela pessoa e ter o resultado daquela pessoa, mas nem sempre esse é o melhor caminho.
As dietas da moda que eu comentei, elas são métodos de emagrecimento rápido, muitas vezes sedutores, principalmente para aquelas pessoas que têm um casamento, uma festa, um projeto verão aí, e entendem que passar fome vai ser o melhor caminho para aquele emagrecimento. Isso pode levar também a escolhas alimentares erradas, o que você vai entender ali que come muito pouco e que, de fato, isso vai ser mais prejudicial do que benéfico para o seu corpo. E justamente por conta das dietas restritivas que a maioria das pessoas associam o processo de emagrecimento a um famoso passar fome. E mais ainda, por isso que essas pessoas não conseguem emagrecer. É como se fosse um bloqueio mental ou até um preconceito com as dietas e até mesmo com as dietas saudáveis. Quando eu falo no meu consultório para o paciente mudar os hábitos alimentares, procurar um profissional para ajustar a alimentação, para fazer uma dieta, eu consigo perceber o quanto as pessoas têm percepções erradas sobre esse assunto. E justamente por terem feito tantas dietas restritivas ao longo da vida, a pessoa já vem com o argumento: ai, doutora, mas eu sempre passo fome. Ai, doutora, mas eu não vou ter mais vida social, porque eu não vou poder socializar com os meus amigos, eu vou ter que restringir a minha vida com a minha família. Ai, doutora, mas eu sempre fiz dieta e eu comia muito pouco. Esses pensamentos e até um pouco de trauma são relacionadas às dietas anteriores que essa pessoa já fez e muitas vezes desnecessariamente. Outro ponto importante para você entender o assunto é que a gente tem que ter em mente que perder peso é diferente de emagrecer. Perder peso é reduzir os números que a balança marca. Você pode até se livrar da gordura, mas também, ou até mais, você pode perder músculo e água. Emagrecer em si é a redução da gordura corporal, algo que é muito benéfico, comprovadamente tem vários benefícios para a sua saúde. Mas nem todo o peso que você perde ao fazer essas dietas restritivas vai ser benéfico para a sua saúde, ok? Então, não podemos focar somente na perda do peso em si, mas no emagrecimento como um todo, que, como eu falei, eu quero perder somente gordurinhas. O emagrecimento depende de vários fatores: o tipo da alimentação, a prática de atividade física, a qualidade do seu sono, até a combinação do estresse com poucas horas de descanso pode influenciar nessa sua história de perda de peso. O processo de perda de gordura ele tende a ser mais longo e a manutenção depende da adoção de um estilo saudável por toda a vida. É um conceito bem diferente do que a gente apresenta aí por essas dietas radicais com um prazo determinado para começar, para terminar, um projeto verão. Entenda que é um processo para a sua vida inteira. Mas se essas dietas restritivas até fazem perder peso, por que eu não devo segui-las? Bom, todos os dias no meu consultório alguém fala: ai, doutora, antes eu conseguia emagrecer tão rápido, era só eu fechar a boca e eu emagrecia muito rápido, mas agora está cada vez mais difícil. Ou ainda: ah não, doutora, eu estagnei, eu não consigo mais perder peso, parece que tudo que eu faço não tem resultado. Quando eu era nova, eu fechava a boca, emagrecia. Uma semana, eu perdia 10 quilos. E depois disso, eu comecei a ganhar tudo de novo e ainda mais. Isso parece familiar para você? E agora eu vou te explicar o porquê que quando você faz isso, não vai valer a pena para a sua saúde. Bom, essas dietas elas são irrealistas. Muitas vezes prometem aí o que a gente já conversou, mas você não está emagrecendo. Você está perdendo sua massa muscular, o seu tempo, e já tem comprovação científica que elas não são benéficas para a sua saúde, porque tem mais malefícios ao seu metabolismo em curto e longo prazo do que benefícios. Ok? Restringir alimentos pode comprometer a sua saúde, além de trazer consequências para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento normal. Os perigos relatados estão associados à redução calórica drástica, consumo de poucos alimentos e a combinação não usuais que podem trazer riscos à sua saúde. Não é raro você ouvir as pessoas que aderem a essas dietas reportarem vários sintomas como dor de cabeça, fraqueza muscular, unha fraca, queda de cabelo, tontura, anemia, falta de memória, desmaio, irritabilidade e outras alterações de humor, além de várias consequências neurológicas. Além disso, pode haver indisposição, cansaço, constipação, desequilíbrios hormonais, fadiga, alteração do ciclo menstrual nas mulheres e vários outros sintomas que provavelmente você já deve ter escutado.
Isso acontece pela ingestão insuficiente de calorias e dos nutrientes, sendo menor do que o necessário que o seu corpo precisa para funcionar. Nessa condição, o seu cérebro ele vai direcionar esses recursos para as áreas vitais do seu corpo, como por exemplo o fígado, o coração, os pulmões, e essas outras partes do seu corpo vai ter falta de energia para que eles possam funcionar. Unha e cabelo são coisas secundárias, então esquece isso daí que o seu corpo não vai direcionar nutriente para isso daí. Isso funciona como um alerta de deficiência nutricional. Restringir determinado alimento, nutriente ou energia também pode te levar a carências nutricionais, principalmente de vitaminas e minerais, o que não é saudável em longo prazo. Os micronutrientes são extremamente importantes para o nosso metabolismo energético. Basicamente, imagine o seguinte: nós precisamos pegar a gordura e transformá-la em energia. Quem faz isso é o nosso metabolismo, que ele é controlado por muitas enzimas que às vezes só funcionam se houver esses nutrientes, essas vitaminas, esses minerais e as proteínas. Quando você faz uma dieta muito restritiva, pode deixar de fornecer esses nutrientes de forma a comprometer o seu metabolismo energético. Logo, claro que os seus resultados também vão ser comprometidos. É preciso entender que quanto mais alimento a pessoa exclui, mais nutrientes podem estar indo embora também do corpo. Se você resolver não comer mais carne, por exemplo, vitaminas e minerais importantes para a sua memória, para suas células vermelhas, podem vir a faltar. Por exemplo, o ferro, a vitamina B12, e isso pode te gerar anemia. Se você excluir o leite, pode faltar o cálcio, a proteína de alto valor biológico. Com isso, você pode ter prejuízo na sua remodelação óssea e também para a síntese proteica. Se você exclui, por exemplo, carboidratos como pães, massas, pode ser que você não forneça energia suficiente para as suas atividades diárias e alguma atividade física sua pode ser comprometida. Então é normal você sentir cansaço, fadiga, sono o dia inteiro. Então, esqueça essa história de cortar determinado alimento, esqueça essa história aí de cortar carboidrato, porque não é assim que você vai emagrecer. E como que funciona o seu metabolismo durante esse tipo de dieta? Quando se priva o corpo da quantidade de energia que ele precisa, ele não volta a gastar a mesma quantidade de calorias para o seu metabolismo. Essa é uma reação como forma de poupar energia, já que ele não sabe quando que vai entrar em restrição novamente. Afinal, o seu corpo não sabe que está de dieta. Um estudo da Universidade de Colômbia descobriu que pessoas que perderam 10% do peso corporal queimaram de 250 a 400 calorias a menos em 24 horas. Isso equivale a muita comida. Nesse contexto, o metabolismo queima menos calorias porque ele fica suprimido. E o cérebro reage dessa forma porque ao longo da nossa evolução, nós seres humanos acostumamos a poupar energia em momentos de escassez, porque a sobrevivência dependia dessa reserva de energia. Portanto, o seu cérebro ele entende que a solução seria ganhar o máximo de peso possível assim que as circunstâncias voltassem ao normal. Tanto para recuperar o que foi perdido, como para reservar energia para o próximo momento de escassez. O problema é que o cérebro ele tem muita dificuldade para definir um novo normal após essa perda de peso. Isso se agrava quando o emagrecimento se dá por conta dessas dietas restritivas. No entanto, o cérebro ele não enfrenta tanta dificuldade para definir o novo ideal quando a gente fica muito tempo acima do peso. Por isso que as dietas restritivas falham. Além disso, ocorre uma desregulação hormonal absurda. Por exemplo, todo mundo sabe que aqui uma função da tireoide é regular o nosso metabolismo, além de várias outras funções do nosso corpo. A mais famosa é que quanto mais hormônio da tireoide, mais acelerado fica o nosso metabolismo. Mas, quando a gente faz uma dieta restritiva, nossa tireoide começa a poupar energia, transformando o hormônio T3 em um outro hormônio chamado de T3 reverso. Isso faz com que o seu metabolismo fique mais lento, de forma a poupar energia, porque ele nunca sabe quando é que você vai ter um novo momento de restrição. Resumindo, metabolismo lento, tireoide desregulada e várias outras desregulações hormonais que podem ocorrer no seu corpo. Além disso, em longo prazo, o seu estoque de energia ele vai ser mobilizado, gerando resultados rápidos,
mas que muitas vezes não são oriundos da perda de peso que a gente comentou, né, na perda de gordura. Você pode ter perda de massa muscular. E qual é o prejuízo da perda de massa muscular no seu corpo? Lembra que no vídeo passado a gente comentou que quanto maior a sua massa muscular, maior o seu metabolismo basal? Pois então, se você perde massa muscular, o seu metabolismo automaticamente diminui. Lembra daquela história assim, doutora, antes eu conseguia perder peso super rápido e agora eu não consigo? Vou te explicar por quê. Acompanhe aqui o raciocínio. Suponha que você tenha perdido 10 quilos com essas dietas restritivas. 5 quilos foi de massa muscular e 5 quilos foi de gordura. Se você perdeu 5 quilos de massa muscular, automaticamente o seu metabolismo fica mais lento. E claro que a gente sabe que dieta restritiva causa ganho de peso tudo de novo e às vezes até mais. Quando você reganhar esses 10 quilos, você não vai ganhar a sua massa muscular que você perdeu. Você ganha 10 quilos de gordura. Automaticamente, você tem 5 quilos de massa muscular a menos, seu metabolismo está muito mais lento. Você entende que você precisa perder peso novamente e perde mais 10 quilos com dieta restritiva. Desses 10 quilos, de novo, 5 quilos de massa muscular a menos, 5 quilos de gordura. Entende que desde a primeira vez que você entrou no ciclo de dietas restritivas já foram 10 quilos de massa muscular a menos e por isso o seu metabolismo está muito mais lento. Por isso que a cada vez que você tenta emagrecer é muito, muito mais difícil. Além disso, perder massa muscular pode afetar o seu metabolismo como um todo, não só agora, mas em longo prazo. Existe uma condição chamada sarcopenia, que é a perda de massa muscular na fase idosa. Provavelmente você já deve ter visto um idoso andar com bengala, com muleta, ou com dificuldade de se levantar da cadeira, dificuldade de se levantar da cama. Isso se dá pela perda da massa muscular, que é natural da idade. Mas, se você faz dieta restritiva, você pode intensificar, acelerar esse processo. E o pior, além de você prejudicar o seu metabolismo, você também está prejudicando a sua saúde em longo prazo. Aproveitando e falando da massa muscular, eu vou te explicar o porquê ocorre o tão famoso efeito sanfona, que é uma das principais queixas de quem faz essa dieta. A gente sabe que essas dietas são difíceis de se sustentar em longo prazo e que essa perda de peso também é insustentável, porque muitas vezes as pessoas voltam aos seus hábitos alimentares anteriores e mais do que isso, o efeito sanfona ele pode acontecer por 4 motivos. O primeiro, a gente já conversou que o seu metabolismo fica mais lento por conta da perda muscular. Todo esse mecanismo aí que eu acabei de te explicar vai gerar um prejuízo logo imediatamente quando você interrompe a sua ingestão alimentar. O seu metabolismo lento ele vai fazer com que o seu corpo se adapte a diminuir a quantidade de gasto de energia ao longo do seu dia, como se ele estivesse te preparando para um futuro em que você pode ter uma nova restrição. Então ele economiza ali para te proteger, de forma que você reganhe o seu peso. O segundo motivo é porque o nosso metabolismo ele foi formatado ao longo de milhares de anos, quando a falta de comida era comum, né, na época das cavernas, e a busca por comida era uma atividade prioritária. Quem sobrevivia naqueles tempos era quem tinha o quê? Gordurinha, porque é reserva de energia. Era considerado um meio de sobrevivência o fato de você acumular gordura para te dar energia nesses momentos de escassez. Então, hoje, o nosso cérebro ele entende que fazer esse acúmulo de gordura também é um meio de economizar energia e também é um meio de sobrevivência. Então, se você está passando por um período de estresse, o seu corpo, como forma de te proteger, ele vai acumular gordurinha. E o terceiro motivo é que ao final dessa dieta, a pessoa volta a consumir a quantidade de alimentos de forma exagerada, igual ela fazia antes. Isso porque a pessoa não mudou o hábito e também porque o seu cérebro entende que você tem mais fome nesse momento. Quando você interrompe a ingestão alimentar de forma restritiva, você vai ter fome por 2 motivos. O primeiro é porque você não teve mudanças de hábitos. E o segundo, cabe uma explicação fisiológica. A cada quilo de peso que a gente perde, a gente aumenta em 100 calorias a nossa fome. Sabia disso? Tem uma explicação fisiológica. A leptina é o hormônio da saciedade. Ela é produzida nas nossas células de gordura. À medida que a gente emagrece, ou seja, que a gente perde a gordurinha, consequentemente a leptina diminui, a nossa saciedade fica reduzida, então há um estímulo para aumento da fome, de forma que aquela pessoa vai voltar a comer muito e pode até gerar um comportamento de compulsão alimentar. Em falar em compulsão alimentar, é comprovado pela ciência que a cada vez que você faz restrição, você pode gerar um padrão de compulsão. Isso porque, se você está hoje numa dieta restritiva,
se permite comer um chocolatinho. Você vai ter uma liberação de dopamina e serotonina. Esses são hormônios do prazer. A cada vez que você entra em contato com esses hormônios, o seu corpo vai ter mais e mais necessidade de aumentar esses hormônios. Então, se você furar a dieta restritiva em algum momento, entende que você tem uma predisposição a ter mais comportamentos compulsivos, e a cada episódio de compulsão você pode ter uma sensação de culpa, você pode ter uma insatisfação maior com o seu corpo e com o seu processo de emagrecimento. Com isso, pode te gerar até outros transtornos mentais. Tá, doutora, eu já entendi que eu não devo fazer dieta restritiva, que não é saudável, que pode me gerar uma série de prejuízos, tanto mentais quanto do meu metabolismo. E o que eu faço caso eu queira emagrecer? É importante você entender que não existe uma dieta universalmente aceita. Então, essa história de fazer a dieta X, Y para todas as pessoas, esquece. Cada pessoa tem um metabolismo, cada pessoa tem um funcionamento, cada pessoa tem uma demanda, necessidade de nutrientes e de energia. Portanto, esquece isso. Dietas prontas não devem ser seguidas por ninguém. Você tem que entender que você tem uma necessidade e a sua dieta ela tem que seguir essa necessidade, o seu objetivo, junto com uma atividade física, um hábito saudável, um sono de qualidade. Tudo isso vai ser necessário para o seu emagrecimento. Doutora, e como saber se a perda de peso que eu estou tendo, ela está sendo saudável? Fica atento. Aqueles sintomas que a gente conversou, se você está tendo indisposição, dor de cabeça, cabelo está caindo, ou algum daqueles sintomas, pode saber que tem algo de errado. Segunda coisa, se você está perdendo mais do que 1 quilo por semana, também desconfie que essa pode estar sendo uma dieta restritiva. Se você está substituindo refeições por shakes milagrosos, por sopa, também pode desconfiar dessa dieta. E o mais importante é que você não deve restringir nenhum alimento, ou seja, todos os alimentos são permitidos. O que você tem que entender é que não é o que você come somente, mas também a quantidade do que você come. Ah, doutora, então você está me dizendo que chocolate é permitido? Sim, massas são permitidas, pães, arroz, tudo isso é permitido. A grande diferença é a quantidade que você consome esses alimentos. Vale lembrar que a alimentação saudável não é uma dieta específica, e sim um estilo de vida. E também não é por determinado período. Não adianta você fazer 1 mês, 2 meses e achar que isso resolveu sua vida e pensar que por ter emagrecido pode voltar aos seus velhos padrões. De forma alguma, isso vale para o resto da sua vida. Diante de tudo isso que eu falei, fica claro que esses regimes restritivos, essas dietas da moda, definitivamente não são elas que vão fazer você emagrecer. Cabe aí um acompanhamento com um profissional para te auxiliar. Vale fazer exames para ver se você não tem nenhuma deficiência hormonal, nenhuma deficiência de nutrientes. E claro, vale me seguir no Instagram para você adquirir mais hábitos saudáveis, acompanhar minha rotina e, claro, várias outras dicas de emagrecimento. Então, se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui, se inscreve no canal, deixa um like para que esse conteúdo possa alcançar mais e mais pessoas e auxiliar aí no processo de emagrecimento, que a gente sabe que é para a vida inteira. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.